Sexta-feira, 20 de junho de 2025, boa hora para a gente começar a nossa primeira edição do dia. Hoje o foco é direto num ponto bem crítico, esse confronto recente entre Israel e Irã. E olha, é mais que só uma escalada militar perigosa. O que a gente está vendo, na verdade, é quase um retrato da falência da diplomacia internacional. Cheio de duplos padrões, sabe? E um silêncio global que, francamente, preocupa. A missão da sedição é justamente essa. A gente vai examinar os eventos, claro, o impacto nas pessoas, mas também essas dinâmicas que parecem mostrar que os interesses geopolíticos muitas vezes atropelam a busca pela paz. A gente se baseou em vários artigos e relatórios recentes para montar isso. O cenário é tenso. Sirenes em Tel Aviv, escombros em Teherã, o Oriente Médio está pegando fogo de novo e a pergunta que não quer calar é: onde foi parar a diplomacia? Tudo começou com os ataques de Israel a instalações nucleares iranianas, Natanz, Arak, esses lugares. E um detalhe importante: algumas dessas instalações estavam, ou pelo menos deveriam estar, sob monitoramento da AEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Exatamente. A justificativa que Israel deu foi a suspeita de uso militar secreto, né? Só que isso bate de frente com os relatórios da própria AEA e até da inteligência dos Estados Unidos. Eles indicavam que o Irã não tinha um programa ativo de armas nucleares desde, 2003. Então já começa aí uma dissonância bem forte. E a resposta do Irã não demorou, né? E foi pesada. Mísseis contra centros urbanos em Israel, Tel Aviv, Haifa, Beersheba. A gente viu relatos de alvos civis atingidos e inclusive danos perto do Hospital Soroka, embora o Irã diga que o alvo militar era ali do lado. E a reação de Israel foi, intensificar ainda mais. Teve assassinato direcionado de líderes militares iranianos, bombardeio em área residencial, até na sede da TV estatal iraniana. Foi uma escalada, vertiginosa, muito violenta em pouco tempo. O custo humano disso é brutal. Os números iniciais falam em pelo menos 240 mortos no Irã, a maioria civis, e uns 90 em Israel. Mas número é frio, né? Não conta a história toda. É um medo constante. As famílias correndo para abrigo, filas para conseguir combustível em Teherã, gente tendo que sair de casa, o trauma psicológico, os serviços básicos entrando em colapso. Dos dois lados. E tem mais. O uso de tecnologias militares bem avançadas e controversas. Israel usou mísseis hipersônicos, que são dificílimos de interceptar. Por outro lado, tem relatos do Irã usando munição de fragmentação, que é um armamento proibido por convenção internacional, justamente porque o potencial de dano indiscriminado para civil é enorme. Isso só agrava tudo. Isso me faz lembrar um ponto que o Robert Kelly, que foi inspetor nuclear, levantou. Ele fala de uma ironia trágica nisso tudo, que esses ataques feitos supostamente para prevenir podem acabar sendo o empurrão que faltava para o Irã decidir que precisa ter a bomba nuclear para se proteger. Ele até compara com Líbia e Iraque, que abriram mão e foram invadidos. E a Coreia do Norte, que tem a bomba e, é outra história, né? Faz pensar. Sem dúvida. E aí a gente entra de cabeça na questão dos duplos padrões. Porque, veja bem, Israel nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, aquele acordo global para frear a arma atômica, sabe? E não permite inspeção no próprio arsenal nuclear, que estimam em umas 100 ogivas. Já o Irã vinha sendo monitorado de perto pela AIEA. Inclusive tem uma resolução antiga da própria AIEA, a 533, lá de 94, que condena ataque à instalação nuclear pacífica que está sob salvaguarda. Mas a condenação formal aos ataques israelenses, esses iniciais, foi tímida, para não dizer outra coisa. O jornal The Guardian também bateu nessa tecla, né? Criticou o que chamou de seletividade europeia. Condenam uns, mas ignoram ações parecidas quando vêm de aliados. E uma consequência direta, bem prática desses ataques, foi a destruição de sensores de monitoramento da AEGA. Aí, como resposta, o Irã anunciou que ia suspender a cooperação com a agência. Ou seja, agora a gente tem ainda menos transparência, mais incerteza sobre o que o Irã está fazendo nuclearmente. É um retrocesso claro, né? Para a diplomacia, para o monitoramento.
E além da batalha militar, da diplomática, tem uma guerra de narrativas intensa rolando. Israel fala em legítima defesa preventiva, cita um dossiê que ninguém viu, não é público, o Irã denuncia agressão, lembra outras ações de Israel em Gaza, Líbano, Síria, afirma o direito de se defender, mas também diz que estava disposto a dialogar antes dos ataques. Fica difícil saber onde está a verdade no meio disso tudo. E o papel dos Estados Unidos joga mais lenha na fogueira, né? Aquela retórica forte do governo Trump, falando em rendição incondicional, controle dos céus, isso cria uma ambiguidade estratégica perigosa. Tem um risco real de um envolvimento maior, direto, e uma escalada regional, que poderia atingir base americana ou até o Estreito de Hormuz, que é vital para o petróleo. Algumas análises do Washington Post e do Financial Times sugerem que pode ter cálculo eleitoral por trás ou de realinhamento regional ali. Enquanto isso, a reação internacional parece limitada. A gente viu protestos, sim, em Paris, Londres, Buenos Aires, contra a guerra, contra a omissão da ONU. ONGs como a Anistia Internacional, Human Rights Watch, estão denunciando violação de direito humano por todas as partes envolvidas, mas falta uma ação coordenada, forte das instâncias internacionais. E isso alimenta a sensação de impunidade, né? Então, juntando tudo isso, o que a gente tem? Fica muito clara a fragilidade do sistema internacional hoje. Parece que, de novo, a força bruta e a construção de uma boa narrativa estão passando por cima do direito internacional, dos esforços diplomáticos. É impossível não fazer um paralelo com a invasão do Iraque em 2003. Lembra? Justificada por armas de destruição em massa que nunca apareceram, a gente vê de novo uma justificativa baseada numa ameaça que não foi confirmada por órgão internacional independente. E, como sempre, quem paga o preço mais alto por essas decisões políticas, militares, são as populações civis, infelizmente. E fica a pergunta incômoda: como é que a gente que está observando de fora consegue discernir a verdade no meio dessa névoa toda da geopolítica do conflito? Mudando o nosso foco um pouquinho, nesta edição a gente vai olhar para uma questão bem complexa, né? A postura dos Estados Unidos, que parece ambígua na escalada de tensão entre Irã e Israel. Exatamente. É um equilíbrio delicado. O material que a gente analisou mostra bem isso. Sim, porque de um lado tem todo um discurso público, né? Esforços diplomáticos que Washington diz que está fazendo. A busca pela paz, aquela coisa toda. Pois é. Mas do outro lado tem um apoio bélico, que às vezes é claro, às vezes fica meio nas entrelinhas, né? Tácito, talvez. Isso. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essas contradições, o que isso significa para a geopolítica e também o que causa dentro dos próprios Estados Unidos. Essa tensão principal, ela é muito visível. Publicamente, o discurso é diplomacia, é pacificação. Mas por baixo dos panos. Aí a coisa muda. Parece haver um suporte, ou pelo menos uma vista grossa, para as ações militares de Israel. E a gente vê isso até em declarações, né? Tipo o Donald Trump. Ah, sim. As falas dele são um exemplo interessante disso. Porque ele diz que quer o fim do conflito, mas ao mesmo tempo rejeita um cessar-fogo. Fala em solução definitiva. E ainda ameaça o Irã diretamente, né? Dizendo que essa é a única linguagem que Teherã entende. Parece contraditório. Totalmente. Parece que ele tenta agradar gregos e troianos, né? Com certeza. E o interessante que o material que a gente viu revela é que, em paralelo a essa fala mais dura, teve sim uma tentativa de diplomacia. Ah, é? Como assim? Conversas secretas em Omã, conduzidas por um nome fora do circuito tradicional, Steve Witkoff, um enviado especial, assim. Fora do establishment, digamos. Exato. O objetivo era bem claro: tentar limitar o enriquecimento de urânio do Irã. Só que essa iniciativa, ela meio que foi atropelada. Atropelado por quem? Pela pressão israelense. Exatamente. A visita do Netanyahu ao Washington foi um momento chave nisso. Ele chegou lá com um pedido bem específico. Que seria? As tais bombas Bunker Buster. Armamento pesado, né? Feito para destruir alvos super protegidos, subterrâneos. Como a instalação de Fordow, imagino, que é central para o programa nuclear iraniano. Precisamente. Fordow é construída para resistir a ataques normais. Então, no começo, a Casa Branca até resistiu, sabe? Preferia a diplomacia. Mas mudou de ideia. Mudou. Aparentemente, informações de inteligência indicaram que Israel poderia agir sozinho.
Aí, para evitar uma ação unilateral, talvez mais descontrolada, os Estados Unidos passaram a fornecer suporte. Suporte tático, inteligência, esse tipo de coisa. Isso, mesmo mantendo o discurso público de contenção. Fica muito claro como a pressão externa pode, forçar a mão de Washington, levar a ações que contradizem o que eles falam publicamente. E essa dissonância não para na política externa, né? Ela bate forte dentro dos Estados Unidos também. Tem uma divisão interna bem marcada. Sim, esse é outro ponto crucial das fontes. De um lado, aqueles setores neoconservadores, que historicamente defendem intervenções militares. A turma mais hardliner. Exato. E do outro, a base do America First. Figuras como Steve Bannon, Tucker Carlson. Eles têm um discurso mais nacionalista, né? Criticam muito o envolvimento em guerras lá fora. O que cria um dilema, principalmente para políticos como Trump, que foi eleito prometendo acabar com as guerras intermináveis. Exatamente. É uma contradição ambulante para eles. E não é só a elite política que está dividida. A opinião pública também entra nessa conta. Os números mostram isso, né? Sim. Cerca de 60% da população não quer participação direta no conflito. E olha, até no Pentágono o pessoal está preocupado. Com a escalada, imagina. Com a escalada descontrolada, com a segurança das bases americanas na região e, claro, com a economia. Uma crise ali no Estreito de Hormuz afetaria o petróleo mundial. Preços lá em cima. O professor José Luiz Oreio analisou bem esse risco econômico. Exato. É um ponto nevrálgico. E as consequências internas vão além da opinião pública e do Pentágono? Tem uma coisa mais sutil, talvez, mais preocupante. O que seria? Uma inquietação crescente dentro das próprias Forças Armadas. As fontes apontam isso. A possibilidade de militares serem usados contra manifestantes civis dentro dos Estados Unidos. Nossa, isso é sério. Organizações como a GI Rights Hotline, que dão apoio jurídico para militares, registraram um aumento de consultas. Soldados preocupados com essa possibilidade. Quer dizer, um sentimento de que a própria democracia americana poderia estar em risco por causa dessas decisões. Exato. Alguns veteranos expressam isso, que as ameaças não são só externas, mas também internas. E isso se conecta, sabe, com uma crítica mais ampla que aparece no material. Sobre a diplomacia. Sim. Uma crítica à passividade da Europa, por exemplo, que a Nathalie Totti menciona. E um enfraquecimento geral da diplomacia frente às soluções militares, ao complexo industrial militar, né? Aquela rede de interesses que sempre pende para a guerra. Exatamente. A diplomacia parece estar perdendo espaço. Os Estados Unidos ficam ali, divididos, entre os ideais diplomáticos que eles pregam, as alianças estratégicas que precisam manter, as pressões políticas internas, que são fortíssimas, e o risco constante de um conflito que ninguém sabe onde vai dar. Consequências imprevisíveis. Fica bem claro esse cabo de guerra. A questão central é: até que ponto essas ações militares podem estar ligadas às motivações políticas internas do Benjamin Netanyahu? Quer dizer, como o conflito pode estar sendo usado para tentar preservar poder e talvez manipular a opinião pública e a diplomacia. Então, o objetivo desta edição é mergulhar nos argumentos, e nas evidências que essas fontes apresentam sobre esses possíveis interesses do Netanyahu por trás dessa tensão toda. E a hipótese que mais chama atenção nessas leituras é que o ataque israelense ou a ameaça dele pode ter menos a ver com o perigo nuclear iraniano assim iminente e muito mais com a agenda política doméstica do Netanyahu. É importante lembrar, como pano de fundo, que segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, que é o órgão da ONU que monitora isso, e a própria inteligência dos Estados Unidos, o Irã não estaria neste momento construindo ativamente uma bomba. Exato. Embora eles tenham aumentado o enriquecimento de urânio, Isso depois que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear lá em 2018. Mas construir a bomba em si, as agências dizem que não. Sim, esse é um ponto-chave. E as fontes se destacam um cenário interno bem complicado para o Netanyahu. Ele enfrenta aquelas acusações de corrupção que se arrastam há anos, Pois é, e protestos populares enormes contra reformas no judiciário, um desgaste bem significativo na imagem internacional de Israel. Principalmente depois do 7 de outubro de 2023 e da resposta em Gaza, Isso pesou bastante. Exatamente. E é nesse contexto que a visão do professor Michel German, que as fontes citam, fica particularmente interessante.
Ele levanta a possibilidade do Netanyahu estar usando a carta da guerra, sabe? A escalada com o Irã, para tentar se reposicionar. Como uma tentativa de resgatar aquela imagem antiga de Senhor Segurança. Isso, quase como uma forma de escapar do que o German descreve como uma possível biografia do fracasso, dada a impopularidade recente dele e as controvérsias internas. Exato. O que é realmente notável é como essas análises conectam os pontos, né? Entre essa pressão interna fortíssima sobre o Netanyahu e essa projeção de força no cenário externo. A leitura que emerge é que não se trata apenas de uma resposta a uma ameaça real ou imediata, mas talvez de uma estratégia calculada de sobrevivência política. Um cálculo de risco, então. É um cálculo de risco onde a tensão externa pode, paradoxalmente, aliviar a pressão interna, sabe? Veja o caso da antropóloga Nargis Barjoli, por exemplo, que você mencionou. A análise dela é citada e foca muito no timing do ataque israelense a uma base no Irão. Ah, sim, o timing. Exato. Aconteceu justamente num momento em que parecia haver uma janela, uma possibilidade de novas negociações diplomáticas entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. A interpretação dela, conforme as fontes, é que isso pode ter sido uma manobra deliberada, tipo assim, para sabotar qualquer chance de acordo. Para impedir uma reaproximação entre Teherã e Washington. Exatamente. Uma reaproximação que talvez não interessasse ao Netanyahu naquele momento específico, dadas as circunstâncias internas dele. Essa questão do timing é realmente um ponto crucial, né? Sugere uma interferência muito direta nos processos diplomáticos. Quase uma aposta na instabilidade. Precisamente. E essa perspectiva de que as motivações do Netanyahu podem ser mais complexas do que aparentam, não é uma voz isolada, sabe? A gente encontra ecos disso em análises na imprensa internacional. O Simon Tisdall, escrevendo no The Guardian, usou uma imagem bem forte. Qual foi? Ele descreveu Netanyahu, Trump e o Ayatollah Khamenei como três velhos que se odeiam e que, por suas próprias razões e animosidades, estariam empurrando o mundo para uma guerra que talvez pudesse ser evitada. Nossa! Uma visão bem dura sobre como personalidades e políticas internas podem ter consequências globais. Sim, bem direta. E no mesmo jornal, a jornalista Mona El-Tahawi também trouxe uma crítica contundente. Ela apontou para o que ela considera um uso oportunista de narrativas sobre direitos das mulheres. Por parte de figuras como Netanyahu? Isso. Para justificar ações militares, desviando o foco de outras questões importantes. É uma crítica bem específica sobre o discurso utilizado. Então, o impacto dessa suposta estratégia, segundo as fontes, seria duplo. Internamente, a ideia seria talvez unir a população em torno do líder em tempos de crise, né? Jogando com sentimento de insegurança. Faz sentido politicamente. Externamente, como a análise da Bajuli sugere, a consequência pode ser minar conversas diplomáticas, afundar esforços de negociação e, no fim das contas, aumentar a instabilidade regional e até global. As ações militares acabam falando mais alto, né? Sufocando o diálogo. É um jogo perigoso com muitas variáveis, sem dúvida. Bom, nós faremos um breve intervalo, fique por aí. Olha, estamos de volta para esta edição e agora vamos mergulhar numa crítica que o material que a gente recebeu levanta, e é bem forte, viu? Sobre o sistema de controle nuclear global. Sim, tem uma denúncia bem clara ali, né, de um suposto duplo padrão. Exatamente, especialmente na forma como Israel e Irã são tratados. E como isso, acaba alimentando riscos geopolíticos bem sérios. Pois é, o que os documentos indicam é que essa escalada recente entre eles vai além de ser só uma crise lá no Oriente Médio. Parece que expõe umas falhas, né, umas rachaduras no sistema. Exato. Falhas e, eu diria, desigualdades bem preocupantes no regime que deveria impedir que armas nucleares se espalhem por aí. E o contraste principal fica muito claro, né? De um lado você tem o programa do Irã, super vigiado, sob intenso escrutínio e alvo de ataques, inclusive. Pois é, o Irã tá lá enriquecendo urânio a 60%, o que tecnicamente diminui bastante o tempo para chegar nos 90% que precisaria por uma arma. Isso preocupa a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Claro.
É, um nível alto. Mas, ao mesmo tempo, tanto a própria IAEA quanto a inteligência dos Estados Unidos afirmam que não existe prova concreta Certo. de que o Irã tenha tomado a decisão política de construir a bomba agora. Não há evidência disso no momento. Entendi. Aí a gente olha por outro lado. Israel. Pois é. Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação, o TNP, nunca permitiu inspeção internacional nenhuma. Nenhuma. E as estimativas, por exemplo, da ICAN, a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, falam que Israel teria algo entre 90 e 200 ogivas nucleares. Nossa, é uma diferença de tratamento, de capacidade nuclear que é gritante. E isso alimenta a tensão, claro. Com certeza. É um ponto central. E essa tensão não é só no discurso, né? O material fala de ações militares concretas de Israel, tipo a Operation Rising Lion. Sim, detalha ataques contra instalações iranianas importantes. Natanz, Isfahan, até o complexo subterrâneo de Fordo foi mencionado como alvo. E há indicações de que os Estados Unidos poderiam ter ajudado, talvez com inteligência ou até com aquelas bombas especiais, as Bunker Busters. Exato. Bombas feitas para destruir alvos bem protegidos, subterrâneos. Isso é o que as fontes sugerem como possibilidade. E a reação iraniana? Bom, o Irã classifica tudo isso como agressão ilegal, né? E chegou a acusar a IAEA de vazar informações sensíveis que teriam sido usadas por Israel. E a IAEA? O diretor da IAEA, o Rafael Grossi, nega essa acusação de vazamento. Mas ele próprio condenou ataques a instalações nucleares. Diz que isso viola o direito internacional humanitário. Mas e aí? Teve alguma consequência prática no Conselho de Segurança da ONU? Então, o material aponta que não. Nenhuma ação efetiva foi tomada. E Teherã, por sua vez, promete retaliação, o que deixa tudo mais tenso ainda. E aqui que a discussão sobre o duplo padrão volta com força, né? Um ponto bem explorado nos textos. Sim. Publicações como The Guardian e até analistas como o jurista Ben Saul questionam a justificativa israelense de autodefesa preventiva. Que seria atacar antes para prevenir uma ameaça futura, né? Isso. E o argumento é que isso não bate com a Carta da ONU. Aí você nota também um certo silêncio na União Europeia, uma posição meio ambígua dos Estados Unidos. Que oscilou bastante, né? Dependendo da administração, entre diplomacia e ameaças. E sempre com a pressão israelense por mais apoio, mais armas. E essa seletividade toda, segundo as fontes, acaba minando a credibilidade do direito internacional, sabe? E de órgãos como a própria AIE. Com certeza. E os riscos disso tudo se espalhando são enormes. A gente está falando de risco de contaminação ambiental. Pelo hexafluoreto de urânio, né, se vazar. Exato, que é super tóxico. O Catar até alertou sobre o perigo na região do Golfo Pérsico, fora o impacto direto na população civil iraniana, que não tem sistemas de proteção adequados para esse tipo de cenário. Pesado. E tem mais. A Rússia alertou para o risco de uma catástrofe nuclear se os Estados Unidos se envolverem diretamente no conflito. E um ponto fundamental. Toda essa pressão externa pode, paradoxalmente, levar o Irã a mudar sua doutrina. Como assim? A considerar seriamente ter armas nucleares como forma de dissuasão para se proteger dessas ameaças que eles percebem como existenciais, algo que o Irã sempre negou querer fazer. Entendi. E internamente no Irã, como isso repercute? Olha, jornais como o Financial Times e o Washington Post observam que essas ações externas acabam fortalecendo a linha dura dentro do regime iraniano. Dificulta qualquer voz dissidente interna que busque moderação. Faz sentido. O material que a gente analisou também vai além, né? Faz uma crítica mais sistêmica. Sim. Argumenta que essa ordem nuclear atual reflete uma visão de mundo meio eurocêntrica, talvez com origens até coloniais, onde o norte global define as regras, mas nem sempre se submete a elas da mesma forma. E surge até um termo forte, apartheid tecnológico. Pois é. A ideia de que o acesso à tecnologia nuclear seria meio que condicionado a você ser aliado de certos países, negando a soberania de outros. E qual a proposta, então? O apelo que emerge das fontes é por um novo pacto global. Um pacto que seja mais justo, mais transparente, que desmonte esses privilégios nucleares de alguns e que dê mais voz à sociedade civil. Organizações como a ICAN, movimentos pacifistas. Entendi.
No fundo, o que as fontes colocam em xeque é a sustentabilidade dessa ordem internacional. Uma ordem onde as regras de segurança parecem valer mais para uns do que para outros, sabe? Sim. E essa percepção de injustiça, de impunidade, não só piora as tensões regionais, como a gente está vendo, mas também corrói a confiança nas instituições multilaterais que deveriam garantir a paz. Que credibilidade sobra para um sistema de segurança global quando a própria ideia de legalidade parece depender de quem tem a tecnologia nuclear e de quais alianças esse país mantém? Olha, eu gostaria de retomar um ponto aqui. A gente está vendo essa escalada militar, né, bem preocupante, entre Israel e Irã. E as fontes que a gente tem, especialmente aquele artigo Israel e Irã e a farsa do direito internacional, indicam que isso é mais que um conflito só regional. Parece um sintoma, sabe? Uma crise bem maior, talvez até uma desconstrução da ordem jurídica internacional. Então, o objetivo desta edição é explorar um pouco essas contradições, essa hipocrisia legal e o que as fontes chamam de aparente colapso moral que esses eventos mostram. Isso leva a gente a questionar a própria ideia de uma ordem baseada em regras. Quer dizer, quando ela bate de frente com interesses geopolíticos tão fortes assim e com desequilíbrios de poder claros. Sim, a fonte principal vai fundo na lógica por trás dessa escalada. Fala de bombardeios, assassinatos seletivos, ameaças de lado a lado. E levanta uma pergunta que incomoda, né? Quais vidas são consideradas descartáveis nesse cenário todo? O artigo até argumenta que as justificativas de Israel poderiam, de alguma forma, ecoar práticas antigas de ocupação, de dominação, com os ecos coloniais. E essa percepção, ela se conecta com a alegação, que está na fonte, de uma violação meio sistemática do direito internacional por Israel, desde a criação da ONU, basicamente. O material cita a Resolução 194 da ONU, aquela sobre o direito de retorno dos refugiados palestinos, sabe? Como um exemplo de norma que foi ignorada. Sim, lembro dessa menção. A fonte até menciona um suposto comentário, é bom frisar, de um juiz da Corte Internacional de Justiça, Assis, contrastando essa postura com a do Irã, que apesar de ter, claro, os seus próprios problemas graves internos de direitos humanos, formalmente, segundo esse magistrado citado, jamais violou nenhuma norma do direito internacional. É uma afirmação forte, que está lá no material. E do lado iraniano, as acusações que a fonte documenta também são pesadas. Falam de ataques a 23 locais civis, especificamente civis, como hospitais e universidades. O material dá exemplos bem trágicos, né? A morte daquele bancário Hassan Ishraqi e a família ou da alpinista Shams, apresentados como parte do que eles chamam de guerra contra a humanidade. E falam num saldo, segundo Teherã, de mais de 70 civis mortos. E olha, existem relatórios externos de organizações conhecidas que reforçam algumas dessas preocupações sobre as táticas de guerra usadas. A fonte menciona a Human Rights Watch, a Anistia Internacional. Elas documentaram o uso de fósforo branco por Israel em áreas urbanas, tanto no Líbano quanto em Gaza. Fósforo branco. Exato. E essa prática ela é considerada crime de guerra pelo Estatuto de Roma, aquele tratado que criou a Corte Penal Internacional, né? E que define esses crimes. O material também faz questão de sublinhar a desproporção militar gigantesca. Israel com apoio forte dos Estados Unidos, enquanto o Irã está mais isolado lidando com sanções. É uma simetria clara. Total. E juristas como Ben Saul, que são citados na fonte, eles chegam a classificar os bombardeios israelenses como crime de agressão. Argumentam que a justificativa de autodefesa preventiva, ela não se aplicaria nesses casos específicos. E aí entra a reação da comunidade internacional, né? Ou a falta dela. Esse é um ponto central na crítica que as fontes apresentam. Autores como Philip Gordon e publicações como The Guardian, o Financial Times, segundo o artigo, eles apontam para uma, digamos, complacência de países ocidentais com as ações de Israel. Complacência. Algo que contrastava muito com a resposta dada a outros países em situações parecidas, né? O texto chega a ser duro. Acusa parte da imprensa corporativa ocidental de agir quase como um braço ideológico. Como assim? De escolher o que noticiar,
ou como noticiar, dependendo de quem é o ator, sabe? Silenciando ou relativizando fatos. Entendi. E a postura dos Estados Unidos é usada na fonte como um exemplo disso, né? Dessa dinâmica. Descrevem a retórica de líderes como Trump, que ora falava em não envolvimento, ora fazia ameaças diretas ao Irã. O que sugere, para quem analisa na fonte, que os interesses geopolíticos acabam moldando as ações mais do que princípios universais. Faz sentido. O The Guardian, mesmo citado na fonte, criticou o que eles viram como um uso cínico da pauta dos direitos das mulheres muçulmanas por Netanyahu, como se fosse uma justificativa para conflito. E é nesse contexto super tenso que a fonte lembra do apelo por cessar-fogo da Nobel da Paz iraniana, a Narges Mohammadi, de dentro da prisão, inclusive. Nossa! E olhando para dentro do Irã, a fonte descreve uma situação bem complexa. Tem repressão interna, tem protestos, sim. Mas, ao mesmo tempo, essa agressão externa parece ter gerado uma certa união em torno da defesa da soberania do país. O material até menciona manifestos de intelectuais iranianos pedindo que Israel seja responsabilizado na ONU. E a crítica não para aí, se estende à Europa também. Acusam os europeus, nas fontes, de praticarem uma omissão seletiva. Quer dizer, escolher quando e contra quem aplicar pressão diplomática, né? Seletividade. Exato. E criticam a própria ONU, vista como impotente, paralisada pelos vetos no Conselho de Segurança, e com a figura do secretário-geral quase simbólica. Tudo isso, na verdade, reforça a ideia central do material. Quando violações graves assim acontecem, sem consequência real, a mensagem que fica é que a lei vale menos que o poder. Pois é. E isso, claro, destrói a credibilidade do sistema internacional. A fonte até traz analistas que fazem um paralelo bem sombrio. Comparam a destruição em Gaza e Teherã com a de Varsóvia e Berlim na Segunda Guerra. Pesado. Muito pesado. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O material meio que nos coloca numa encruzilhada, né? Ou a gente reafirma os princípios do direito internacional, do direito humanitário para todo mundo, ou a gente aceita que a geopolítica vai funcionar na base da força bruta mesmo. Esse conflito, do jeito que as fontes apresentam, parece um espelho de uma crise ética global bem maior. A gente vê Israel intensificando ações Sim. que justifica como defesa preventiva, né, contra uma suposta ameaça nuclear iraniana. Já o Irã responde pontualmente, afirmando que seu programa nuclear tem fins pacíficos. Como é que as outras potências entram nisso? Então, o artigo aponta que potências como Rússia, China, Turquia, embora condenem algumas ações, elas mantêm uma distância meio calculada, sabe? O que a fonte sugere ser fascinante aqui é como essa aparente neutralidade, na verdade, pode mascarar alianças e interesses. Interesses econômicos, estratégicos. Certo. Que, segundo o texto, acabam sustentando uma dinâmica de dominação sobre alguns povos. E aí destaca especialmente o povo palestino. E a fonte vai mais fundo nessa questão da dominação, né? Ligando a uma ideologia específica a isso. Exatamente. O texto foca boa parte da discussão no sionismo, descreve como uma ideologia política e um projeto que o artigo classifica como colonial, tá? E faz questão de diferenciar do judaísmo enquanto religião, enquanto cultura. Uma distinção importante. Muito importante. E a fonte ressalta que essa é uma distinção apoiada por vários intelectuais judeus e que está presente em movimentos de resistência, históricos e atuais. Cita a Casa do Povo em São Paulo, a rede de judeus antisionistas na América Latina. Entendido. E essa sustentação ao projeto de Israel, o artigo diz que não se limita ao apoio dos estados, né? Como é que ela aparece em outros níveis? Olha, a fonte menciona redes de apoio bem importantes nas diásporas judaicas pelo mundo e destaca também, especialmente aqui no Brasil, a influência de grupos cristãos sionistas. O artigo argumenta que esses grupos exercem pressão, sabe? No campo político, no judiciário, na mídia.
O que, segundo o texto, dificultaria críticas mais contundentes às ações do Estado de Israel. Entendi. Menciona até como a adoção de definições mais amplas de antissemitismo, como aquela da IARA, né? Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto. Sei. Que críticos dizem que pode ser usada para silenciar críticas legítimas às políticas israelenses, acaba inibindo debates acadêmicos sobre a Palestina. E no campo militar? Como o artigo descreve a situação mais recente e o papel desse apoio externo? O texto aponta para uma escalada, detalha ataques diretos a instalações iranianas e as respostas do Irã que teriam atingido cidades como Tel Aviv, né? Com vítimas civis. Apesar dessa troca de hostilidades, o apoio que a fonte descreve como incondicional dos Estados Unidos a Israel, incluindo suporte logístico, uso de vetos na ONU. Isso é apresentado como um fator-chave. Esse apoio, argumenta o texto, impede ações internacionais mais efetivas, mantém Israel blindado, né? E contribui para o isolamento do Irã. Tem um ponto particularmente controverso que o artigo levanta, a alegação de um suposto envolvimento israelense com grupos armados em Gaza. Chega a mencionar possíveis conexões indiretas com o Estado Islâmico no Sinai. Como é que a fonte aborda isso? Sim, é um ponto bem delicado. O texto não fala de uma aliança formal, tá? Mas sugere que poderia ser uma tática para desestabilizar a resistência palestina. Ah, entendi. E traça paralelos com estratégias que os Estados Unidos teriam usado em outros conflitos, sabe? E conecta isso também a uma lógica econômica que, segundo a fonte, lucraria com a militarização contínua da região. A economia da guerra, né? Exato. Critica o que chama de passividade internacional diante da destruição de infraestrutura civil, como hospitais, ou o uso da fome como arma de guerra em Gaza. E a América Latina, como fica nesse cenário segundo o material? O artigo menciona posturas mais firmes do Chile e da Colômbia em suas críticas. Contrasta isso com a posição brasileira, que, apesar de um discurso oficial pró-direitos humanos, é criticada por setores progressistas, segundo a fonte, por manter relações econômicas e militares importantes com Israel. Para a gente ir caminhando para o final da nossa edição, o material também discute mudanças internas na sociedade israelense. O que ele destaca aí? Olha, aponta para uma mudança preocupante. Cita pesquisas que indicariam um apoio majoritário da população israelense à expulsão de palestinos, sabe? Nossa! E a normalização de discursos de ódio por parte de lideranças políticas, o que sinalizaria um afastamento da ideia de uma sociedade plural. Fundamentalmente, o texto reforça aquele argumento. Criticar o sionismo, entendido como projeto político, não é o mesmo que antissemitismo. Certo. E conecta a luta pela Palestina a outras lutas globais contra a opressão. Bom, chegamos ao fim desta exploração. Percorremos os argumentos da fonte sobre esse contraste, né? O isolamento iraniano versus a proteção israelense, abordando a análise sobre sionismo, a geopolítica regional, os interesses em jogo. De fato, a fonte principal nos deixa com essa imagem de um embate entre o que descreve como um projeto colonial e a resistência de povos, né? A questão que fica ecoando, proposta pelo próprio material, é, diante desse cenário, como é que a comunidade internacional poderia efetivamente romper com os chamados pactos de silêncio, que, segundo o artigo, permitem que essa situação atual continue, né? Uma reflexão final bem relevante. Olha, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos, tudo isso se encontra na descrição. Muito obrigado pela companhia e pela escuta atenta. Isso aí. E lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.